Vamos à oração, meus irmãos. Somos envolvidos pelo grande amor de Deus. O grande amor de Deus nos envolve. E hoje temos a grata satisfação de uma vez mais participarmos da ceia do Senhor. Agora as orações dos irmãos, por favor, damos uma, está presente, está preparado. Ao nosso irmão também, se não me foge a memória, ao nosso filho da Maria Olímpia. Deus abençoe. Seja sempre bem-vindo, em nome de Jesus. Que Deus venha após nós celebrarmos a ceia, alguns pedidos de oração. Orar pelo problema cego do Zé Roberto. Ele esteve aqui na parte da manhã, uma série da parte da manhã e tarde. Quando chegou em casa, precisou ser socorrido, está fazendo alguns exames no hospital da Vila. Que Deus venha alcançar pela sua infinita bondade. Quando eu estive hoje pela manhã, eu confesso que eu não sou muito bom para fazer visita. Eu fui para fazer uma visita de 15 minutos para o Wellington, a Vanessa, daí, nesses 15 minutos eu cheguei lá, acho que era antes do meio-dia, eu saí de das luzes. Então, demorou a visita, mas foi muito boa a visita, e cuidando das ovelhas, né? Meus irmãos, eu quero rapidamente compartilhar com vocês Efésios capítulo de número 3, versos de número 14 a seguir. A cruz de Cristo, ela tem um grande significado para nós. Embora a cruz de Cristo, para a tradição judaica, trata de maldição, de vergonha. O próprio Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas para nós, a cruz ela tem um significado muito grande. E bem-aventurado o homem que, ao olhar para a cruz de Cristo, ele consegue enxergar para a sua vida o resgate do Senhor sobre a sua vida, o perdão dos seus pecados e a oportunidade de se aproximar ou reconciliar com Deus. Todos nós, e Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Não há um justo, nenhum sequer. Isso tudo aconteceu por causa de um momento em que Eva estava no jardim, passeando, e ela infringe uma regra que o Senhor nosso Deus tinha dado a eles. De toda árvore comerás livremente, menos da árvore da ciência do bem e do mal. Quantas vezes nós somos levados a cometer delitos contra o Senhor nosso Deus, da concupiscência dos olhos, concupiscência da carne. Enfim, se nós não estivermos fundamentados na palavra de Deus, se nós não buscarmos a palavra de Deus, as diretrizes, nós acabamos ficando suscetíveis a erros, a propostas que o inimigo traz todos os dias para nós. O pastor Israelês, há alguns anos, ele veio aqui e falando, irmão, se você estiver rodando, se você estiver aí viajando em uma rodovia que ela for de 120 km por hora, e você sofrer um acidente fatal a 130, 140 por hora,
a probabilidade de Deus o ter como suicida é muito grande. Infringiu regras. Mas, na verdade, o ser humano não é muito afeito a regras, a cumprir, a guardar as regras. Mas nós precisamos compreender que nós estamos neste mundo de passagem. E tudo indica que Cristo em breve vem buscar a sua igreja. Não vai demorar. Estava observando que a nossa congregação de Campos Alemães está com um seminário escatológico no mês de março, um pastor dando escatologia. Certamente ele deve de entrar em alguns pormenores, embora a escatologia ela é um campo muito amplo, e se nós não tomarmos cuidado, nós acabamos trazendo algumas interpretações que podem dar nó no cérebro de quem está ouvindo. Certo é que, desde o dia que nós aceitamos a Jesus, porque a igreja sempre fez essa proposta, né? Quem quer aceitar Jesus? Termina a pregação e o pastor, o pregador diz: tem alguém para Jesus? Quem quer aceitar Jesus? E às vezes insistentemente segue nessa pergunta, quando na verdade o Senhor Jesus ele já nos aceitou lá na cruz do Calvário. O que nós precisamos é dar o nosso passo rumo ao Senhor Jesus, que nos alcançou lá no Gólgota, quando na verdade ele entregou a sua vida por mim e por você. Está difícil a vivência no mundo hoje? Está difícil? Está difícil honrar compromissos com as receitas que você tem? Está difícil sair de casa e vir para o culto? Encontramos uma série de dificuldades que às vezes nos faz ficar em casa ou até mesmo pensar em desistir. Alguns outros param para pensar: será que Deus me ama de verdade? Até que ponto Deus me ama e eu posso confiar que Deus realmente me ama? Bom, primeiro que nós olhamos para a Bíblia Sagrada e nós vamos encontrar uma série de respostas do grande amor de Deus para conosco. Dentre eles, o Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, que tem no seu texto o tema central da Bíblia Sagrada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: porque pela graça sois salvos. A salvação é um dom de Deus a toda a humanidade. Mas que alguns queiram limitar a salvação de Deus a um grupo distinto, como as testemunhas de Jeová, que limitam o céu a 144 mil pessoas. Enquanto alguns outros limitam Deus à teologia da predestinação, os predestinados. Mas aí a gente começa a folhear a Bíblia Sagrada e estudar a teologia da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Nós vemos o grande amor de Deus envolvido na sua palavra e que nos chama a responsabilidade e nos faz compreender que Deus tem prazer, ou o prazer de Deus é que todos os homens sejam salvos. Paulo escreve isso a Timóteo. Paulo escreve isso a Tito. João, na sua epístola, ele também escreve sobre a salvação, o desejo de Deus que todos sejam salvos. Pensa que satisfação, Rodolfo. De repente, fazemos um apelo mundial, de repente, no mesmo horário, no horário dos cultos, faz-se um apelo mundial e todos decidem por Jesus. É quase que impossível, né? Mas para Deus não é impossível. Todos decidem voltar-se para o Senhor Jesus.
Eu tenho a plena convicção que se isso acontecesse, o Senhor Jesus já de imediato escreveria os seus nomes no livro da vida e já tocaria a trombeta e tiraria todos daqui dessa terra aqui, para que não corresse o risco de perder a salvação. Alguém diz que não perde a salvação? No entanto, nós olhamos para o Senhor Jesus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, verso 13, ele diz: mas aquele que perseverar até onde? Até o fim, este será salvo. A nossa vida é uma vida constante. Paulo ainda escrevendo aos Efésios, ele diz que nós vivemos uma guerra espiritual. No seu capítulo 6, a partir do verso 10, ele diz que há um embate no mundo espiritual, nas regiões celestes, e ele diz: vocês não têm que lutar contra a carne e sangue. A minha luta não é contra os meus irmãos, a nossa luta não é contra nós mesmos, porque em alguns lugares parece que há uma guerra interna, uma luta interna para fazer com que uns são de Paulo, uns são de Cefas, outros são de Cristo, e cria os departamentos dentro da igreja e começa a dividir aqueles que foram alcançados pelo Senhor. Mas aí Paulo nos orienta: olha, pare com picuinhas no meio de vocês, porque o problema de vocês não está entre vocês, o problema de vocês está no mundo espiritual, onde você não deve lutar contra a carne e sangue, você tem que lutar contra principados, potestades, que todos os dias eles nos assediam. Você está lá no trânsito, bem tranquilo, e de repente vem um cidadão dá uma fechada em você, e você, se não estiver no centro da vontade do Senhor, daqui a pouco você já sai do teu normal, e se você não tiver cuidado, você vai atrás. E aí você vai atrás e gera uma discussão, e de uma discussão pode acontecer o que aconteceu com uma jovem alguns meses atrás aqui em São José dos Campos, que houve um problema na Zona Sul e foi perseguido até o centro da cidade, e lá no centro da cidade tornou um homicídio. Como é que nós olhamos para a Bíblia Sagrada? Como é que nós olhamos para o Deus que, através do Senhor Jesus, nos alcançou? Como estamos aplicando a palavra no nosso cotidiano? Lembremos que nós não somos dirigidos por outra coisa, nós não somos dirigidos por outro regimento que não a Bíblia Sagrada, ou seja, a Bíblia que nos dirige. E o Senhor Jesus, ele fala bem abertamente para aqueles que pensam que não são amados. Ele chega para os seus discípulos, ele, depois de ter uma conversa, ou no contexto da conversa com Nicodemos, porque Nicodemos, um homem intelectual, um homem cheio do seu conhecimento, ele chega para Jesus de madrugada. Conhecedor de madrugada, para conversar com Jesus. Sei que tu és mestre. E o que eu devo fazer para que eu seja salvo? Jesus começa a conversar com Nicodemos. Por que será que Nicodemos foi de madrugada, né? Foi fora de hora para conversar com Jesus? Tinha vergonha dos seus companheiros? Ficou preocupado de repente em receber a palavra, de repente agora começar publicamente mostrar que o Cristo, o qual muitos estavam perseguindo, agora passa a ser o Senhor da sua vida? Irmãos, se é uma coisa que nós não podemos ter vergonha, é do Senhor Jesus nas nossas vidas. Se é uma coisa que nós não podemos ter vergonha, é do Evangelho qual nós servimos. Hoje nós temos várias modalidades, pastor Daniel. Alguns que carregam a Bíblia no celular e já nem mais traz a Bíblia para a igreja. Vem para a escola bíblica dominical, já não traz mais a Bíblia. E, enfim, alguns outros agora vivem só nos aplicativos. Não, agora eu tenho a Bíblia no celular, fica mais fácil. Eu não sei se é mais fácil a Bíblia no celular, ou se de repente tem vergonha de fazer com que os seus vizinhos saibam que você é um cristão, que você carrega a Bíblia Sagrada. Mas eu espero que aqui ninguém tenha vergonha do Senhor Jesus.
Como é que você é conhecido no teu trabalho? Como você é conhecido na rua da casa onde você mora? Como você é conhecido na escola onde você frequenta? Como somos conhecidos no meio, no convívio social onde estamos? Ei, para só para ver o negócio. Você vai lá para a Avenida dos Evangélicos? Você vai para a igreja, você dá uma passadinha na Avenida dos Evangélicos e tem alguns meninos que ficam lá na esquina. Algum tempo atrás, que teve um tempo acentuado, um ficava lá. Chá. Ó. É. O que o senhor quer dizer? Eles não têm vergonha daquilo que eles estão fazendo. Eles ficam lá, tranquilo e calmo, sem se preocupar com nada. Não tem vergonha do que estão fazendo. Se sairmos daqui, não vai sair, pelo amor de Deus, tá? Esse pretexto de sair para evangelizar, toma cuidado. Mas se sairmos daqui agora, encerrar o culto e reunirmos um grupo de obreiros e falar assim, vamos fazer o evangelismo, vamos começar ali na Avenida Nelson Dávila, indo para o centro da cidade, passando pela rua Vilaça, vamos fazer o evangelismo lá. Você vai chegar em alguns pontos destas ruas e você vai encontrar algumas pessoas que elas estão lá nas esquinas com as suas roupas sexuais, se vendendo seu corpo, ou seja, elas não têm vergonha daquilo que elas estão fazendo, porque na cabeça dela aquilo é certo. Mas muitas vezes nós, como cristãos, chegamos em algum lugar e aí chega lá, está eu chegando no ambiente e daqui a pouco o pastor Daniel de novo chega lá, pastor Daniel, paz do Senhor. Aquela disfarçada assim, né? No meio do povo. Não quero ser reconhecido como cristão, como evangélico, não. Irmãos, nós não podemos nos envergonhar do Cristo que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Nós estamos hoje aqui na casa de Deus, nós vamos participar deste banquete espiritual que daqui a pouco será servido aos membros batizados em comunhão com esta igreja, ou em comunhão com a igreja para ela serve. Nós vamos participar, porque um dia Deus, numa conversa com seu filho, enviou seu filho para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Jesus, apesar de ser um momento de vergonha, de desprezo, ele não abriu mão de ir até o fim, na morte de cruz, para poder dar a minha salvação eterna. Salvação não tem preço. Salvação custou o sangue de Jesus, a vida de Jesus na cruz do Calvário. Quando olhamos para a cruz de Cristo, quando olhamos para a cruz de Cristo, nós vemos algumas configurações na cruz de Cristo, e talvez não dê tempo de pontuar todas, mas deixa eu ler aqui alguns versículos da palavra de Deus. Paulo faz uma oração pelos irmãos de Efésios, ou de Éfeso. Versículo 14: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder do seu Espírito no homem. Poder do Espírito, e Espírito aqui está com letra maiúscula. Cadê? Olha lá. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder pelo seu Espírito no homem interior. A partir do momento, e houve até uma polêmica há algum tempo atrás, de alguém que disse que o Espírito Santo habita em todas as pessoas, por parte de alguém que entende. Não, o Espírito Santo não habita em todos os seres humanos, não.
O Espírito Santo habita na vida daquele que levanta a sua mão para Jesus. Eu quero este Jesus para a minha vida. Eu quero servir Jesus. Eu quero ser servo do Senhor Jesus. Eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida. Olha, eu disse a alguns cultos aqui, em outra oportunidade, disse que a maior glória de um homem não é ter o seu pé na calçada da terra. A maior glória do homem não é ele ser reconhecido por Hollywood. A maior glória de um homem é ele ter o seu nome escrito no livro da vida, porque a fama passa, a calçada da fama vai ser destruída, mas o livro da vida é eterno, e você vai ter ou tem o teu nome escrito naquilo que é eterno. Aleluia, glória a Jesus. Porque imagine que, vamos fazer aqui um paralelo. Você já foi num estabelecimento comercial comprar uma coisa que você tanto precisava? Você, o cidadão vende e fala para você como é que você vai fazer o pagamento. É no Pix, é no dinheiro, é no débito, é no crédito, como é que é? Você fala assim, é no crédito, à vista ou parcelado? Porque agora você vai no mercado até R$30. Tem gente que comprou R$30 parcelado em 10 vezes. Bom, cada um com seus problemas. E aí, você chega lá, eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Se não aconteceu, toma cuidado para não acontecer. Porque comigo já aconteceu. Você chega lá, passa no crédito. E aí, daqui a pouco vem aquela informação. Como que é? Saldo insuficiente, não autorizado. Aí você vai para outro cartão, e aí eu já não dou os 4, porque se um negar, é o que vai dar um jeito, né? Mas aí você chega lá, você tem só um cartão, você passa não autorizado. Aí você vai para o dinheiro, também não tem dinheiro, vai para o débito, você sabe que não tem. E aí, como é que você se sente? É chato? Né? Você fica constrangido. Digamos que você vai lá no. Agora está tendo lá o negócio, eu não vou ganhar lá para fazer propaganda, mas lá o Espanha, que abriu um novo mercado lá, diz que tem um monte de coisa barata, você vai lá, enche o teu carrinho, logo está tentando o carrinho, chega lá e vai passar lá, e daqui a pouco venda não autorizada. E aí você fica olhando, e agora como é que eu faço? Não tem outra oportunidade, não tem outro jeito, vou ter que devolver tudo isso que passei aqui, e vai chamar alguém lá para dizer, não deu certo aqui, vai ter que ficar aqui. Ou seja, causa em nós um constrangimento, uma decepção. Mas agora deixa eu te falar um negócio. Imagine que eu e você, nós vamos chegar um dia na fila do céu. Nós vamos chegar um dia e o Senhor Jesus vai simplesmente olhar para o anjo e vai dizer, traga o livro da vida. Sabe como é que é teu nome, cidadão? Meu nome é Adilson Benedito. Adilson Benedito. Eu fui pastor em Jardim, Portugal, por pelo menos 12 anos. Que festa, né? 12 anos, legal. Como se 12 anos em Portugal fosse fundo de garantia para entrar no céu. Não. O que é fundo de garantia para entrar no céu é vida em conformidade com o Deus da palavra. Glória a Deus. Está difícil para me acompanhar, né? O que é garantido no céu é reconhecer Jesus como Senhor da sua vida e permanecer até o fim. Mas aí Jesus chama o anjo e traz o livro da vida. Então vai ter lá na vida. Então está fácil de achar que você, na ordem alfabética, vamos usar a ordem alfabética lá do Brasil, para achar teu nome. O A está na primeira. Porque quando eu estudava na escola secular, quando eles faziam chamada por número, aí chegava